Ao vivo. Alô, amigos e amigas do programa Tecendo Amanhã. Uma saudação fraterna a todos aqueles que sempre nos sintonizam, preocupados com essa missão que temos junto às TVs comunitárias que reproduzem o programa, que é de buscar a soberania informativa, cultural do povo brasileiro. Essa é a nossa missão. Esse programa Tecendo Amanhã está sendo transmitido pela TV comunitária do Rio de Janeiro, de Brasília, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, Ourinhos, a TV Capibaribe de Recife e também a TV R-Sul, lá do Morro da Fumaça, pertinho de Criciúma, lá em Santa Catarina. Uma saudação a todos vocês. Hoje o nosso tema é um tema muito especial, num ano que o Brasil vai realizar a COP30, no final desse ano, lá em Belém do Pará. E o tema do programa é alterações climáticas e globalização neoliberal. Temos a presença aqui, para nós muito honrosa, do professor Aloysio Bevilacqua. É doutor, pesquisador, pós-doutor, inclusive, e ele que é, além de tudo, presidente do Centro de Estudos de Estudos Sociais e também é membro do Instituto de Estudos Estratégicos de Defesa e Soberania Nacional da Universidade Federal Fluminense. Há uma série de títulos que o professor possui e ao longo dessa transmissão a gente vai atualizando algo mais. Me acompanha aqui no programa Tecendo Amanhã, com uma ilustre presença do sanfoneiro dialético, nosso querido Francisco Soriano, lá das Minas Gerais, que há 28 anos pertence aí à TV comunitária do Rio de Janeiro, eu falo aqui de Brasília. Soriano, assim como uma equipe que consta também a presença de Moisés Correia, sustentando essa empreitada necessária para a democratização da comunicação no Brasil, que já tem mais de 28 anos de idade na defesa da soberania informativa. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu queria iniciar, então, cumprimentando o professor Aloysio Bevilacqua e pedindo que o professor já nos fizesse um resumo sobre o que significa essa posição que o senhor está defendendo na sua tese, nos seus trabalhos de elaboração teórica, elaboração política, sobre alterações climáticas e globalização neoliberal. O capitalismo não dá conta de resolver essas tarefas indispensáveis para o avanço da civilização humana? Boa tarde, professor. Boa tarde, agradeço o convite e é com muita alegria e satisfação que estou aqui no programa, tentando compartilhar algumas de nossas ideias e trabalhos realizados ao longo de nossa atividade de pesquisa, de ensino, no curso dessa história que já data um grande período de resistência que nós estamos passando no nosso país. Bom, o que eu posso dizer, antes de mais nada, é tentar tirar algumas imprecisões, porque na hora de passar para vocês as instituições, eu passei com um nome equivocado, né? O Núcleo de Estudos Avançados, do qual eu sou pesquisador sênior, ele é um núcleo dentro do Instituto de Estudos Estratégicos da UF, da Universidade Federal Fluminense. E lá eu concluí meu pós-doutorado, o segundo pós-doutorado, que é justamente sobre uma tese que acredito que possa contribuir com alguns aspectos em torno da defesa e soberania nacional, né, e com a atualização da nova geopolítica. Este trabalho, Alterações Climáticas e Globalização Neoliberal, ele foi uma aula magna que eu proferi no encontro de
todos os professores do estado do Rio de Janeiro, que se realizou em São Gonçalo. Isso em 1998, quando nós realizamos esse trabalho. Era um trabalho de pesquisa que eu já estava desenvolvendo, e naquela época nós fizemos uma primeira publicação, que não foi eu, foram os meus alunos, essa é uma primeira publicação, e agora fizeram, a propósito da COP30, né, e da atualidade do tema e da abordagem que foi feita, fizeram uma nova publicação, que é esta publicação, fazer um comercialzinho aqui, esta publicação que ela está em trilingue, 3 idiomas diferentes, o nosso, naturalmente, o espanhol e o inglês, para facilitar a chegada a todas as pessoas. E o que trata o tema das alterações climáticas? Trata-se de uma abordagem diferenciada das abordagens que nós temos do ponto de vista tecnicista, né, que é a referência, né, os acompanhamentos, né, normalmente são abordagens muito técnicas, né, dependendo da área que vai ser trabalhada, e a abordagem vulgar, né, a abordagem que você encontra, que está na boca de muita gente, no pensamento de muita gente, mas é uma abordagem vulgar, não tem uma concepção mais profunda das causas das alterações climáticas, dos problemas, o que foi considerado crise ambiental. Então, o trabalho ele tenta aprofundar essa relação e busca estabelecer as conexões que existem entre as transformações globais, as transformações tecnológicas existentes no mundo atualmente, no curso da sua história, na história do desenvolvimento do capitalismo, e as reflexões, as repercussões que essas transformações causam, e que passam a ser visíveis atualmente. Mas é uma questão que não está na atualidade. As transformações e os problemas que ocorrem na atualidade da ação do homem sobre a natureza, a sociedade, essas ainda estão por vir no futuro. Eu comparo, faço uma relação entre os fenômenos das estrelas, da luminosidade das estrelas, né, que chega à nossa retina muitos anos depois do evento estelar ter acontecido, de uma estrela que ou entrou numa supernova, ou desenvolveu, ou se extinguiu, e aí a luminosidade que nos chega hoje é uma coisa que aconteceu já no passado, há muito tempo. Então, quando nós começamos a analisar os fenômenos que ocorrem do ponto de vista climático, as alterações, os mais comuns que vemos, a elevação da temperatura, derretimento de calotas polares, a desertificação, o aumento dos oceanos e alguns dos fatores mais, digamos assim, conhecidos por todos, né? A gente tenta encontrar uma relação com o momento atual. E tem, de certa forma. Né? Tem, porque o que a gente pode considerar como fundo da questão é a relação do homem com a natureza, e que no curso do processo histórico não foi sempre igual, né? Sempre foi diferenciado. A natureza é um conjunto de elementos diferenciados que, na sua totalidade, cria um todo.
mas sempre foram elementos contraditórios. Daí a explicação do porquê a natureza vai se transformando e, ao se transformar, transforma a ação do homem. Porque a Professor, relação. Pois não, diga. pela primeira vez, o país, um país amazônico, né, vai receber a COP30. Então, ela vai ter como cenário uma exuberância natural, né, da floresta amazônica, mas ali estarão em embate teses, obviamente, aqueles interesses do sistema capitalista global e, ao mesmo tempo, o embate onde há também as reivindicações dos países menos desenvolvidos que precisam encontrar um processo de desenvolvimento que lhes permitam uma presença mais justa no cenário econômico muito injusto internacionalmente. O que é que estará sendo debatido e em enfrentamento nessa COP30 lá em Belém do Pará, na sua visão? Na minha visão, o que vai acontecer lá é, é uma síntese, é um processo, o resultado de um outro tipo de ação humana. Eu estava falando anteriormente da ação, da relação do homem com a natureza. Ele se relaciona com a natureza através do processo de trabalho. E, através do processo de trabalho, ele retira os recursos da natureza necessários à sua subsistência. Essas formas são históricas. Desde o surgimento da humanidade, as comunidades se relacionaram com a natureza. Mas essa relação, embora contraditória, não era antagônica. Não era capaz da ação humana transformar a natureza de tal forma que a natureza ela tivesse que apenas responder a essa ação. Então, o que acontece? Com o advento do capitalismo, houve uma brutal transformação nessa relação. Ao desenvolvimento da máquina ferramenta, máquina motor, dos mecanismos de controle e transmissão, isso é um processo que vem acontecendo com a Revolução Industrial. Né? Esse processo ele acelerou a capacidade da ação do homem sobre a natureza, que hoje nós observamos isso vindo de diversas formas, não só da diversificação, mas a própria capacidade, aonde a natureza foi explorada, como no caso da Europa, e alguns países que foram, ou que foi submetido a uma ação predatória que ocorreu, como no caso da África, aqui mesmo no Brasil, a extração que houve, a criação das regiões desertificadas. Agora mesmo tem um relatório muito, muito preciso que foi feito durante o tempo da Dilma. A Dilma se preocupou bastante com isso e pediu para que a Universidade Federal da Paraíba, do Instituto, fizesse um relatório sobre essa situação dos biomas, como estava sendo atingido com as alterações climáticas. E aí eles comprovaram uma série de elementos novos, né? A tendência do Sudeste cada vez mais com enchentes, né? Nessas alterações, assim como a região Nordeste, a tendência histórica à desertificação. Então, nós passamos por muitas e muitas transformações nessa relação. Mas o que ocorre? Ocorre uma crise dentro do capitalismo e essa crise acelerou toda a ação humana sobre a natureza. As transformações do capitalismo, né, e suas eras de globalização, porque nós tivemos vários processos de globalização, não é o único processo esse que a gente passou a viver na década de 80, com os precursores de uma terceira revolução científico-técnica, e eu vou explicar um pouquinho isso. Né? Essa situação ela agravou numa escala
exacerbação geral de exacerbação decuplicou essa ação. Por quê? Porque a sociedade passou a ter megas produções, produção de tudo quanto é mercadoria para o sentido da globalização, e com isso acelerou, né, o processo de extração e exploração da natureza. E isso causou fenômenos ainda maiores, que nós vamos ver agora. Então, respondendo à sua pergunta, o capitalismo resolve o problema climático? Com ele teríamos uma solução? Não, não teríamos. A ação dele é uma ação predatória. Então, tem que haver uma mudança no modelo de exploração e na relação que o homem tem com a natureza. Se continuar assim, vai ser terrível. Nós não vamos ter, como Fidel, em 1992, denunciou o animal em extinção no planeta. A gente tem que se preocupar. É o ser humano. Ele está trabalhando contra ele mesmo, não só matando, né? A biodiversidade vai matá-lo também. Então, essa é uma ação suicida. E o capitalismo ele exacerbou isso até o seu último ponto. E o capitalismo teve mais um problema. Toda vez que ele entra numa crise, o que ele faz? Ele utiliza a ciência e a educação para sair da crise. E isso quando não usa aquilo que nós observamos na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que são a arma de destruição geral. Esses efeitos ainda não chegaram. O que estão chegando agora, o que está chegando, é o da Revolução Industrial, que é uma passagem, o desenvolvimento da máquina, a transformação que a máquina causou, a capacidade que ela teve de aceleração sobre a natureza. Isso está chegando agora. Agora, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as transformações globais que a gente vem desenvolvendo, a utilização do petróleo em escala desregulada a fins de recursos econômicos. Então, tudo isso está voltando. A pergunta é: se resolve com o capitalismo? Não. Na COP30, o que está sendo em jogo? Está em jogo uma série de concepções de como resolve isso. E essa que vai ser uma das questões fundamentais. Mas não está só isso em jogo. Está em jogo também uma concepção geopolítica, né, das reservas de biodiversidade, das reservas geológicas, das reservas de toda a população viva, né, neste processo agora. Então, a COP30 vai ser decisiva para o desenvolvimento humano. E, nesse processo, o Brasil tem uma vantagem espetacular, porque a situação de crise do capitalismo ela se dá basicamente pela capacidade de implementação da tecnologia e da educação na superação das crises. Existe toda uma discussão sobre esse processo que talvez seja mais apropriado discutir em um outro momento. Mas a questão fundamental na nossa tese é demonstrar que as saídas que o capitalismo propõe, inclusive a concepção dele de capitalismo verde, né, que é uma área que ainda tem de desenvolvimento do capitalismo, diante do esgotamento das forças produtivas que a gente observa, né, essa situação, se não tiver muita acuidade, um projeto novo de sobrevivência humana, mantendo os recursos que nós temos de biodiversidade, os recursos naturais, nós estaremos numa situação de acelerar uma destruição total das coisas que não estão sendo simples. E vocês... Professor, deixa eu pedir aqui
participação do nosso prezado Francisco Soriano, e temos uma série de temas aí a serem levantados para sua resposta, como, por exemplo, a transição chamada transição energética. Mas, Soriano, com a palavra, por favor. Beto, muito obrigado. Te saúdo também aí em Brasília, viu? E, sobretudo, agradecendo aí o professor de ter aceito aí o nosso convite, de estar aqui enriquecendo a grade da TV comunitária do Rio de Janeiro, do qual ele é um grande apoiador, viu? Com toda a equipe do Iverta, viu, professor? Professor, quando o senhor citou o Fidel, eu me lembro quando eu morava em Teoflotone, interior de Minas, é que a gente tem que fazer a seguinte constatação, observando que quando a gente fala da extinção do homem, a gente vai primeiramente ser atingido quem mora nos grandes centros, porque lá eu estava em contato mais direto com a água, com a agricultura. Aqui, eu estou aqui no meu apartamento, tudo chega de longe, né? A água potável, a energia gerada, os alimentos, e mesmo o médico de família, tudo era mais próximo, tudo era mais solidário. Então, o primeiro a ser atingido vai ser exatamente o burgo, né? Nós aqui da burguesia, habitantes da cidade. Esse aspecto é que eu queria fazer essa observação, aproveitando o gancho aí do Fidel, que falou que nós estaremos em extinção. Quem primeiro vai sucumbir, né? Daí porque o MST fala do cerco da cidade pelo campo, porque uma vez a gente tendo conseguido socializar o campo, automaticamente a gente terá alcançado também a cidade. Mas a minha pergunta, como petroleiro, professor, que não quer calar, é que a gente tem um tema aí ligado à natureza, em que, a meu ver, até aqui, a não ser que me convençam, tem grandes interesses também em nome de defender a natureza, o meio ambiente, não quer que o Brasil desenvolva e, ao mesmo tempo, eles estão na margem equatorial extraindo petróleo. A sua opinião sobre a Petrobras, começar a fazer pesquisas, que não é nem exploração, na margem equatorial, em que as multinacionais já estão lá extraindo e liderança é presença. Né? Se a gente não aproveitar essa oportunidade, há quem diga, inclusive, que a era do petróleo está se acabando, como acabou a era do carvão, a gente teria perdido o trem da história se não aproveitar nossas riquezas para o nosso povo, né? Porque a gente sabe muito bem que as multinacionais estrangeiras não pensam socialmente, não passa pelos objetivos nacionais a sua distribuição do lucro, investimentos em novas tecnologias, né? Então, um pouco desse tema, professor, em cima da margem equatorial do petróleo, que é uma riqueza fantástica que nós temos, e ou a gente entra ou a gente estará abandonando um direito que a gente tem. Por favor. Muito obrigado. Eu tenho acompanhado esse debate, né? A Guiana Francesa tem avançado sobre isso, né? Ela está lá já com um canudinho do lado de lá, pegando a riqueza ali que está da Amazônia, né? Que é a reserva. Mas eu queria, antes, eu sei que é difícil, tem uma resposta imediata, mas no meu caso, eu gostaria de fazer um pequeno preâmbulo para responder. A primeira é dizer que essas transformações na relação homem com a natureza, e as transformações tecnológicas têm um papel fundamental disso, né? Isso levou a uma crise fundamental do capitalismo. Então, veja bem, qual é a crise? A crise que toda a indústria, todo o desenvolvimento da maquinaria que foi feita com base em uma matriz energética, quando ela se tornou o problema fundamental, o primeiro a descobrir isso, né, foram os árabes lá, né? Por isso eles formaram um nome chamado OPEP. Transformaram o petróleo em geopolítica. Transformaram essa riqueza, que transformou, inclusive, parte do mundo árabe.
É uma pena muito grande que não tenha transformado para todo o povo, mas houve uma transformação qualitativa, né? Os países tiveram um desenvolvimento, ninguém pode negar. Essa é a primeira coisa. Então, algumas matérias-primas, de acordo com o avançado desenvolvimento do capitalismo, da sua tecnologia, das suas crises e superação, isso vai levando com que, né, as forças produtivas do capitalismo, todo sistema, todo modo de produção, tem forças produtivas que lhe são próprias, né? Então, no capitalismo, desenvolveu-se forças produtivas. E essas forças produtivas, elas chegam um momento que elas se esgarçam e se esgotam. A ciência, de uma certa forma, deu sinais de esgotamento, porque já não consegue resolver os problemas da crise do capitalismo, que é uma crise orgânica. Isso a gente pode discutir numa outra hora. O que é crise orgânica? Ah, é a crise do Gramsci? Não. É a crise do Trotsky? Não. É a crise que Marx previu e que nenhum nem outro previram dessa forma, ou utilizam o conceito de forma diferenciada. Nós buscamos desenvolver uma tese mostrando essa tendência que existia do Marx em pensar a crise orgânica não como a crise das instituições. Isso apenas é um reflexo da base fundamental do sistema, que é a relação capital-trabalho e da sua concepção entre capital constante e capital variável, força de trabalho e meios de produção. Esta relação, quando ela é tão desproporcional, ela leva a uma crise da organicidade do capital, que se expressa no valor econômico, mas também se expressa nos valores sociais da sociedade que vive para se reproduzir. Quando essa máquina emperra, é um problema. Então, veja bem, você desenvolveu toda uma estrutura do sistema do capitalismo, que é com base na máquina, utilizando o quê? A energia. A principal fonte de energia que existia no mundo foi o petróleo. Ele foi objetivo quase de 2 guerras seguidas, né? A energia foi basicamente o elemento fundamental, passando a ter um papel geopolítico, como observou bem o povo árabe quando desenvolveu lá a OPEP. E agora, este processo, né, de exploração no continente africano, na Ásia Menor, né, e, de certa forma, na região da Europa e, basicamente, aqui na América Latina, foi tornando-se um elemento esgotável. Então, há uma previsão, todos os analistas, técnicos, sabem, fizeram até cálculo do fim, como você falou, do petróleo. E aí, o que acontece? Na verdade, o que a gente conhece, ainda conhece muito pouco o nosso planeta, conhece muito pouco as nossas regiões, principalmente os países subdesenvolvidos. Veja agora o que acontece. Em Cuba sempre disseram não existe petróleo, não existe petróleo, e agora acabaram de descobrir, tem petróleo em Cuba. Então, quer dizer, as reservas naturais, quanto mais desenvolve a tecnologia, a gente também vai conhecendo essas reservas. O problema é como utilizá-la. Por quê? Porque isso leva a uma crise do capitalismo geral. Qual é a grande crise? Como você muda toda a indústria automotiva, toda a indústria baseada no petróleo para um novo modelo de desenvolvimento industrial que seja um outro tipo de elemento, a energia que flua, a energia das baterias, a energia que se tem de uma outra forma de produção. O Brasil tem uma matriz energética diversificada. Então, pela capacidade do próprio país de ter riquezas capazes de poder até transformar a sua energia e transformar a sua indústria. Isso é um ponto fundamental. Agora, ninguém consegue fazer isso sem que os outros elementos da natureza sejam utilizados também. Então, o petróleo
essas reservas que foram descobertas na Amazônia têm um valor estratégico fundamental. Ninguém pode deixar. Não, a partir de agora não vamos usar isso. Não. Para fazer essa outra transição que nós queremos e que nós temos todas as condições de estar na frente, liderando isso, o Brasil tem essa capacidade. Não é essa história aí da energia, como se está se falando do hidrogênio, não é nada disso, não. Eu estou falando de recursos da biodiversidade nossa que nós podemos utilizar de certa forma que vai dar origem a uma nova industrialização, um novo modelo de desenvolvimento, e o Brasil tem todas as condições de liderar isso no mundo e para uma, eu diria, para uma parte significativa do planeta, dos países que querem sair desse sufoco todo, de ter que arrastar nas costas a economia da Europa falida, a economia dos Estados Unidos falida, que jogam para as costas, conforme jogaram durante um período histórico anteriormente para a África e acabaram destruindo basicamente, né, todos os recursos, usurparam tudo da África. A gente chama de africanização, o que eles querem fazer com a América Latina e que já vem tentando fazer há muito tempo, não querendo desclassificar de modo nenhum os povos africanos, a luta, nem desmerecendo a sua luta histórica, como foi de Argélia, como foi Angola, Moçambique. Eu, basicamente, sempre fui uma pessoa que estive ao lado deste processo de luta com esses povos. Então, acredito que existe uma grande possibilidade. E na COP30, o Brasil... Professor, sobre a base equatorial, então eu acho que nós estamos do mesmo lado, que a minha tese é exatamente essa. O petróleo, os recursos dele, vai gerar seu próprio substituto. Com esses recursos, nós vamos pesquisar energia solar, energia dos ventos, outras formas de gerar energia, patrocinado pelo próprio petróleo, que tem... Claro que ele um dia se esgotará e continuará sendo fonte de matéria-prima para mais de 3 mil itens industriais, né, de matéria-prima. Então, acho que estamos do mesmo lado. Temos que tomar posse, sim, da margem equatorial antes que outro aventureiro lance mão dela. É isso, professor? Não, já tem. Isso que eu estou dizendo. A Guiana já está lá explorando. Já há algum tempo ela vem explorando. Agora, o que eu quero dizer é que nós temos um modelo de exploração desses recursos naturais que talvez, é uma ideia aqui, né? E aí já não é uma tese, porque não temos elementos para isso, possa ser melhor utilizado, esses meios, se envolver toda a comunidade que ali está. E eu acho que a COP30 ela tem esse elemento fundamental, que é do Brasil poder trazer a comunidade que estão nos diferentes biomas do país e que tem uma concepção de vida que pode ser integrado num novo modelo de exploração que a Petrobras pode desenvolver, capaz de fazer com que a riqueza do bioma não seja afetado. Isso é possível, e eu acho que essa é a questão fundamental de uma parte dos ecologistas que defendem essa ideia de que tem que preservar aquilo, não pode, porque isso vai mexer no bioma e uma série de coisas, e que traçam um enfrentamento e facilitam, de certa forma, não é porque eles querem isso, o capitalismo verde, que cresce do outro lado, como se a gente tivesse que fazer esse processo da margem equatorial, ou seja, da exploração desses recursos, se opondo à ideia ecológica, porque isso facilita a outra ideia que está do outro lado, que é do capitalismo verde, que é de se apropriar apenas dos recursos e fazer dele mercadoria e comércio.
né? Nós, aqui no Brasil, sofremos ciclos de exploração grandes. Nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do pau-brasil. E do que restou isso para o povo brasileiro? Nada. Miséria, fome e destruição. Pela Professor, primeira vez, nós tivemos um recurso diferente, que foi o recurso do pré-sal. Pela primeira vez, esse recurso do pré-sal, ele se apontou para criar uma estrutura para o Brasil, para criar condições do Brasil se levantar e criar uma infraestrutura, um desenvolvimento independente. E isso eu vi pela professor, primeira eu vez. queria, exatamente a partir dessa sua observação do pré-sal, há uma documentação muito farta da EPET, do próprio Guilherme Estrela, o geólogo, que foi diretor da Petrobras, de que hoje a Petrobras se transformou praticamente num banco de fomento para as empresas petroleiras internacionais e que 75% do petróleo pré-sal já não se encontram mais em mãos nacionais. E se o senhor observar que a Eletrobras também foi privatizada e desnacionalizada, então o Brasil tem a matriz energética mais vantajosa do mundo, mas está perdendo o controle sobre Exato. ela, porque o problema é de natureza política, né? A Petrobras é hoje a maior fábrica de exportação de dividendos entre as empresas petroleiras. E a Eletrobras está se transformando numa empresa produtora da energia como mercadoria, de tal sorte que nós temos a melhor matriz energética ou potencial hidroelétrico do mundo, mas aqui se paga a segunda mais cara tarifa elétrica do mundo. O senhor não vê que o problema está relacionado com a falta de uma soberania brasileira sobre empresas dessa natureza, ou seja, sobre a Petrobras, que sofreu uma privatização fatiada, disfarçada, e a Eletrobras, que está completamente privatizada. Não é por aí que tem que ser revertido o quadro? Exatamente, eu concordo inteiramente com essa visão. Acho que a visão da soberania nacional, ela é o fundamento da ação de um modelo de governo, de um modelo de exploração e de um modelo de desenvolvimento industrial importantíssimo para o país, porque nela está o fundamento. Então, o elemento da soberania é um elemento fundamental. Agora, como nós conseguimos isso? Esse é um problema também sério, né? Porque se nós temos a tecnologia, os governos que nós vamos tendo estão fazendo alguma coisa muito ruim, alguns governos. Porque se você vende a tecnologia da Petrobras, entrega na mão do estrangeiro. Se você a parte da reserva que você tinha do pré-sal e desses recursos, ao invés de se transformar bases do desenvolvimento econômico para o país, você entrega também para as empresas fora do país. Você vai perdendo a tua capacidade de soberania. Agora, para você manter, é preciso ter, aí sim, políticas que desenvolvam tecnologia nacional. Eu acho que a ideia das parcerias que fazem, digamos assim, a compartimentação das tecnologias, que compartilham tecnologia, que compartilham determinados desenvolvimentos que podem facilitar, né, a aplicação de tecnologias em determinadas áreas estratégicas que devem ser pensadas, porque ninguém consegue dominar uma tecnologia sem ter que desenvolvê-la. E se não há tempo hábil para você desenvolver, né, a ideia importante aí é a estratégia de compartilhamento e não a entrega do que você tem. Conforme a tecnologia que nós tivemos aqui do desenvolvimento da cana-de-açúcar, transformação em álcool,
o Proálcool, por exemplo, ou a tecnologia da Petrobras de exploração de petróleo Águas profundas. em águas profundas, você entrega isso na mão de alguém que não vai compartilhar, vai sugar, não tem sentido isso, né? Então, esses foram problemas que nós sofremos de governos que não tinham essa visão da soberania nacional, que não tinham essa política e que foram destruindo as tentativas também que nós tínhamos, porque não falo isso dos funcionários da Petrobras ou do Estado, que pode ser que tenha alguns que são entreguistas mesmo, foram colocados, é herança que nós obtivemos aqui no caso do particular brasileiro, vindo aí da ditadura militar há muito tempo atrás e que estavam plantados aí e que ainda estão por aí. Eu não estou falando disso, eu estou falando daquele funcionário que tem dedicação, trabalha, sabe, e não estou nem falando de política assim, profunda, né, conhecimento político, mas que busca, né, realmente produzir de uma forma correta, tem essa noção de soberania do país, a importância. Então, eu acho que, nesse caso, eu penso dessa forma. Acho que o petróleo lá, ele deve ser explorado, mas eu acho que é fundamental considerar todos esses elementos que estão presentes no bioma. Porque ali a utilização do petróleo da Amazônia, da área equatorial, ela vai, de uma certa forma, ter que ser trabalhada com todos esses setores para ver a melhor forma possível de exploração. Essa é a minha posição. Professor, deixa eu fazer uma colocação com relação à COP30, né? Já tivemos, então, 29 conferências das partes, né? E a segunda carta emitida pelo presidente, e essas COP são patrocinadas pela ONU, a Organização dos Estados das Nações Unidas, ela agora, pela primeira vez, eu acho, porque sabe quais são as perspectivas de um governo popular, elas estão incluindo, se ouvir, as populações originárias. Isso está muito em consonância com a sua colocação, ou seja, as vítimas das barragens, das ribeirinhas, né? As populações que serão deslocadas quando se faz, por exemplo, uma grande adutora hidrelétrica, ou quando você entrega, como entregamos agora Alcântara, né, para os americanos, que crime de lesa pátria. Mas eu quero falar também, como sindicalista, outra desgraça da privatização. Em Furnas, por exemplo, hoje, os mesmos que fizeram aquela falcatrua nas lojas americanas, eles estão lá ganhando, enquanto era 50 mil o salário mensal de um diretor, hoje está com 360 mil. E não adianta dizer, não, mas particulares podem pagar. Não, quem está pagando somos nós, os que consumimos esse output. Então, um pouquinho, o senhor que é da área de sociologia também, observar esse aspecto, que há uma esperança na medida em que essas populações originárias exerçam seu papel, falem alto, pulso forte, voz de comando, o que a gente tem que impor com relação à soberania nacional, nosso quinhão nisso daí, esse desenvolvimento não é para os fazendeiros, não é para os empresários, é para ser distribuído pela felicidade do povo brasileiro, com essa presença das populações que estão interessadas ou possivelmente vindo a ser prejudicadas. Por favor. Bom, eu poderia dizer o seguinte: essa ideia da COP30, né, aqui no Brasil, ela ganha um significado diferente. Eu não sou lulista, eu quero dizer, claro, não sou isso, mas tem que concordar que a proposta de gerenciamento dessa conferência e os objetivos que são colocados são profundamente importantes para o povo brasileiro, mas não só.
A tese que eu estou defendendo é que o Brasil ele pode desempenhar um papel protagonista nessa nova ordem mundial que está se estabelecendo. E esse processo protagonista passa por um tipo de modelo econômico que ele possa desenvolver, no qual essa transição energética se faça presente e uma nova indústria de bens e serviços possa brotar na sociedade que seja capaz de ser compartilhado com outros povos da África, da Ásia e aqui da América Latina. E se a gente não tiver a unidade aqui da América Latina, essa importância brasileira ela vai ser uma importância muito difícil de se manter, porque um equilíbrio entre, digamos assim, as forças progressistas, o governo mais à esquerda aqui da América Latina, com os setores do capitalismo arraigado, né, esse equilíbrio ele é muito rápido, ele não se sustenta durante muito tempo. Então, se o Brasil não tiver uma boa base com os países da América Latina, e se o seu modelo de desenvolvimento não tiver essa, digamos assim, essa generosidade de ser um modelo que compartilhe, que tragam a América Latina junto, né? A força que o Brasil pode ter na expressão da América Latina, numa nova correlação de forças internacionais, onde a gente nota claramente a China com um desenvolvimento econômico e tecnológico altíssimo, né? A Rússia com um desenvolvimento militar, tecnológico e econômico crescente, né? E o Brasil como esse grande elemento, digamos assim, de desenvolvimento de economia, polo de uma nova industrialização e com as reservas que tem, né? Sem transformá-las apenas, né, numa base primária exportadora, né, esse negócio de exportar matéria-prima e receber produto elaborado, né? Isso, se a gente consegue sair deste patamar, que eu acho que está, de uma certa forma, como projeção para a gente, nós vamos ter um papel protagonista nesse novo mundo. Eu digo nós, América Latina. A América Latina vai deixar de ser essa expressão que está sendo dada aí, que o tempo todo vem quintal dos Estados Unidos, como já foi quintal da Europa, né? Agora nós temos o nosso próprio caminho, a nossa própria soberania, e temos tudo, porque a América Latina deve ser redescoberta, mas por nós mesmos, por nós latino-americanos, por nós da grande pátria latino-americana. Nós precisamos descobrir isso. E o Brasil ser redescoberto nesse processo. Essa redescoberta, creio, peço a sua consideração, deveria incorporar a redescoberta dos nossos potenciais. O mundo, vários países do mundo estão renacionalizando suas empresas estatais, como, por exemplo, na França, a energia, na Inglaterra, o sistema de trens, no México, o sistema de eletricidade, em Portugal, renacionalizando também a eletricidade, a água. E o Brasil está na contramão, está privatizando a Eletrobras, está privatizando cada vez mais, através dos contratos, o petróleo pré-sal, que já não é mais majoritariamente nacional. E entra um elemento novo nessa questão, porque toda a política energética que está sendo feita no Brasil hoje está freando a construção de novas hidrelétricas, que é o nosso maior potencial, energia barata, limpa, e a mais baixa do mundo, mais barata, mais permanente, para fazer energia em base a termoelétricas ou outras energias que não têm o caráter de permanência, como a energia solar, por exemplo, que deve ser desenvolvida, mas ela tem uma limitação. Hoje, então, aumentou enormemente
a presença de termoelétricas na matriz de eletricidade do Brasil. E as termoelétricas são monopólio mundial da General Electric, são movidas a diesel, são profundamente caras e são poluentes. É um contrassenso, porque é exatamente o Brasil que tem a melhor matriz energética, sobretudo eletricidade do mundo, hidroeletricidade do mundo. Como é que o senhor comenta esse? Porque isso, nós estamos fazendo a COP30 quando estamos, ao mesmo tempo, aumentando a presença na nossa matriz energética de termoelétricas a diesel. Bom, eu acho que isso tudo vai depender de uma transformação do nosso país, né? Porque um governo como o Lula, que está apoiado em toda uma, digamos assim, uma formação social de classes, né, que são claramente opositoras de um desenvolvimento estatal mais profundo. Quando você se assenta nessa base, né, digamos assim, para não complicar muito a situação, a base de alianças, que a amplitude dessa aliança te dá poucos movimentos, né, para você agir numa determinada direção, o recurso, eu acho, que é a incorporação do povo. A incorporação daqueles que necessitam dessas transformações. O país, ele precisa dessa nova organização, digamos assim, de alianças, né, e de rumo que o Brasil precisa tomar, que eu acho que vem sendo, olha, com todo o meu problema, estou dizendo, eu não sou lulista, mas com todos os problemas, eu acho que Lula está indo o corpo de todos aqueles que estão trabalhando no governo está indo nessa direção. Agora, tem esses desvios em termos da privatização, que continua. E aí o que acontece? Tem que haver um movimento interno e a sociedade que vai ter que se levantar contra isso, né? Nós, particularmente, temos essa visão, defendemos uma visão da luta contra o neoliberalismo, porque eu acredito que é a afinidade econômica dos grupos que estão na base de aliança do governo que caminham por aí. Mas também existe uma base do Estado que precisa ser reforçada e ser direcionada para esse caminho, né, da independência nas suas políticas e na base tecnológica do país, sinceramente. Se nós não tivermos uma nova base tecnológica, e isso significa ter uma nova base de transformações dentro do processo educativo do Brasil, dentro do processo científico, né, na direção do desenvolvimento da ciência, da formação humana. Se nós não tivermos essa base, sobre um novo olhar sobre o nosso país, a sua redescoberta, né, como um país potencial, como um país capaz de desenvolver, e isso não pode ser barrado, porque nós não vamos contar, pois vamos contar com o Congresso. Olha o Congresso Nacional, nas condições que está. Vamos botar um projeto para desenvolver a soberania nacional, lá vai ser o contrário. Então, professor Bevilacqua, nós estamos aqui chegando ao momento final. Eu daria 1 minuto para o senhor convocar para o lançamento do livro Alterações Climáticas e Globalização Neoliberal. 1 minuto, porque nós já estamos chegando no nosso tempo máximo. É esse programa que vai ter a transmissão também na Rádio Cultura AM de Curitiba, que eu não falei inicialmente. Por favor, 1 minuto, professor, para a sua despedida e a sua convocatória. Queria agradecer a todos terem escutado até esse momento a nossa entrevista, quem acompanhou. Queria solicitar, se for o caso, a leitura do livro, porque
Nada, nenhum tema desses que a gente discute síntese, mas a síntese ela é produto de múltiplas determinações. Então, sem uma leitura aprofundada dos temas que estamos discutindo, seria apenas opinião. E eu não sou muito de dar opiniões. Eu sou um pesquisador, então trabalho na pesquisa. Mas convocar vocês para lerem o livro, refletirem sobre o livro, comparecendo lá no auditório da ABI, no dia do lançamento, que é na Araújo Porto Alegre, né? Então, nós vamos lá ter uma ocasião de poder fazer uma explanação melhor sobre o trabalho, a obra, e ressaltar os 3 pontos básicos. Muito bem, muito a bem. Introdução da indústria, as transformações globais e a capacidade do Brasil ser um novo protagonista nesse processo de mudança geral da relação de forças no mundo. É isso, no futuro Professor de Luísio todos nós. Bevilacqua, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Tecendo Amanhã. Obrigado também ao meu companheiro Aloysio, meu companheiro Francisco Soriano. Obrigado ao Moisés, que está aí na técnica, e a todos que opinaram, mandaram mensagens, que estão aqui. Esse programa será, então, transmitido e reprisado, está sendo transmitido e será reprisado pela TV comunitária do Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Ourinhos, Morro da Fumaça, Belo Horizonte, TV Capibaribe de Recife e pela Rádio Cultura AM de Curitiba, no sábado, às 17 horas. Aquele abraço, até o próximo Tecendo Amanhã. Muito obrigado a todos. Tchau. Obrigado a todos. Tchau.